momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meus pecados levou. Irmãos Abraão e Robson, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar-me a vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos
sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ouvintes, a escritura citada na abertura desta programação está em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. E nós encontramos nela essa série que temos, a estatura do varão perfeito. Assunto que deve interessar a todos. Você que tem sintonizado pela primeira vez, tem ouvido este programa pela primeira vez, ou recentemente, deve acompanhar. Há coisas de seu interesse pessoal, interesse que realmente pode determinar o seu destino eterno. Temos certeza absoluta de que isso trará a você uma segurança muito grande em relação ao seu destino espiritual, ao destino de sua alma. Isto porque temos esta confiança exatamente porque procede da Bíblia Sagrada, revelada, dos apóstolos, dos profetas, de Elias, o restaurador. Então compensa você parar para ouvir, analisar, para escutar. Ser sincero com você mesmo. Pense nisto. Transfusão. A transfusão de seiva. Seria isto possível? Eu não sei exatamente se isso poderia ser praticado na botânica. Sabe-se perfeitamente que pode-se injetar um galho de limão, de tangerina e de outros cítricos no tronco de uma laranjeira. Fazer um enxerto. Agora, qualquer entendido sobre o assunto sabe que isto é possível. Tornou-se em coisa simples. Mas logo vem a pergunta: aqueles galhos injetados vão produzir laranja, sendo que é um galho de limão ou de outra fruta cítrica? Não. Vai produzir limão, mesmo injetado no tronco da laranjeira. Vai produzir limão. Vai produzir segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. Agora, vamos pensar assim: se fosse possível tirar a seiva de uma macieira, um pé de maçã, e colocar a seiva ali de pêssego, se fosse possível tirar toda a seiva da macieira e então colocar seiva, injetar seiva de pêssego, então aquela árvore iria produzir
pêssego. Não resta dúvida. Porque todo o seu sistema de seiva seria de pêssego. Então viria produzir pêssego. Ora, isto fala perfeitamente dessa transfusão de sangue. Essa é a linguagem natural. Essa transfusão de sangue espiritualmente falando, da nova vida em Cristo Jesus. É claro, é uma aplicação. Você entende que se tirar todo o seu sangue, se isso fosse possível, injetar um outro sangue, com fator RH, grupo sanguíneo completamente diferente, mas tirasse todo o sangue do seu corpo, e não ficasse nem uma gota sequer, e recebesse um outro sangue de outro fator, de outro grupo, então você iria viver agora com outro sangue, de outro tipo de sangue. Então você teria uma outra vida. Então essa que é a nova vida em Cristo Jesus. Isso aí deixa o Evangelho bem pregado, né? Bem claro, bem nítido, para que todo aquele que possa ver, crer em si mesmo, ver em si mesmo o grande mistério de Cristo revelado, porque, na verdade, esse mistério resume-se em fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Isso é que quer dizer Cristo em você. Quando estamos mais cansados, mais desgastados, deveríamos estar mais pacientes, mais quebrantados, mais temperantes. A lógica, o normal é esse. Ela está cansada, estressada. Ele está cansado, estressado, por isso está nervoso, está nervosa, iracundo, iracunda, intemperante, impaciente, porque está cansado. Ora, deveria ser ao contrário. Estando cansado, está mole. Está paciente, pacato, passivo. Se realmente acontece um engrandecimento espiritual, um tônico espiritual, um crescimento espiritual, o natural se arrefece, o carnal se arrefece, esse material se arrefece. Então a pessoa passa a ter mais gozo e alegria com as coisas de Deus. Gosta dos irmãos, sente bem com o companheirismo, gosta de brincar um com o outro, de se alegrar, de rejubilar, de dar glória a Deus. Não é isto? Nós gostamos uns dos outros. Não é aquela família de monges, de enclausurados no convento, enclausuradas no convento, aquelas múmias, para dizer que é santo. Não, não é assim. A alegria, a júbilo, isso pode ser mal interpretado pelo mundo. Mas essas alturas, o que nos interessa? A vida de Cristo é exuberante. O mundo entra nas coisas do mundo
e é exuberante nas coisas do mundo, nas coisas naturais. Se alegram, se rejubilam com coisas tão fúteis, sem sentido. Quem foi o campeão goiano de futebol deste ano? Foi o tal time. Está bem. Acabou o foguetório, acabou os gritos, acabou a euforia e simplesmente existem o quê? Suas dívidas para pagar e essa coisa toda. Ora, quem é o campeão mundial? Brasileiro, porque só pode ganhar em futebol mesmo. Aí deu uma casa para cada brasileiro, não tem mais sem teto, não tem mais sem terra, não tem mais nada. No entanto, é um foguetório. Não tem com que se alegrar, tem que se alegrar com isto. Mas o crente que tem essa transfusão, sofreu essa transfusão de vida, tem alegria. Às vezes vê uma florzinha brotando ali e grita, glória a Deus, aleluia. Uma nuvem, a estrela d'alva, faz um crente rejubilar no Senhor. Uma nuvem negra, um céu azul, um crepúsculo maravilhoso. Tudo faz o crente se alegrar. A dor te leva a glorificar a Deus. O regozijo na tribulação. Ora, quando Jesus disse, alegrai-vos quando falarem mal de vós. Mas acontece o contrário. Não se pode tocar numa irmã que ela morre se você tocar no nome dela. Porque tem gente que vive disso mesmo, de tocar no nome dos outros. Vive disso. É o alimento deles. Parece que satisfaz o espírito, sustenta a alma, é falando, é cuidando dos outros. Cuidando dos outros. Mas e você, por que agora vai morrer? Qual é a arena desta era? Qual é a arena desta hora? Sentimentos pessoais. E essa sensibilidade tão grande que existe em relação ao ego. Mas essa transfusão dá realmente a natureza do Cordeiro. Pedro está falando exatamente disto. No Cordeiro de Deus. Quanto a nós, que somos nada, observa o profeta desta era. Porque estamos mortos em delitos e pecados, isso está escrito em Efésios capítulo 2, verso 1. Todos nos encontramos nesta condição, como homens, como seres humanos. Porém, logo se podemos prostrar-nos e render-nos completamente até que Deus, com sua injetora de transfusão, faça operar o poder do nome de Jesus Cristo. Porque não há outro nome debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Não há outro nome. Então isso nos transfere a vida de Cristo. Então temos a classe de fé, de virtude, de conhecimento, de temperança, de paciência, de piedade, de amor fraternal, que São Pedro recomenda na sua segunda carta, capítulo 1. Isto se refere exatamente
aquilo que esteve em Jesus Cristo aqui na terra, como ser humano que foi, gerado homem, totalmente homem. Jesus teve fé perfeita. Ele começou crendo no que ele era. Aleluia. E a fé de Cristo não foi fé naqueles fariseus, saduceus. A fé de Cristo não é uma fé dogmática. Dogmática. As igrejas criam dogmas, credos, e oferecem uma classe de fé para os seus membros. Mas essa não é de Cristo. São Paulo disse isso. Eu não posso te dar a fé de Cristo. A fé de Jesus. Só Ele pode fazer isso, e vem de um segredo, de um mistério tremendo, que é este: predestinação. Isso é indigesto para pentecostais, para dogmáticos. Deveriam arrancar as páginas de Efésios, capítulo 1, etc. Predestinados desde antes da fundação do mundo. Você tem que ter a fé, não é católica, não é batista, não é presbiteriana, não é assembleiana, não é do tabernáculo da fé, não é de igreja alguma. Você tem que ter a fé do Senhor Jesus Cristo. Você tendo a fé do Senhor Jesus Cristo, você vai prosseguir, você vai conseguir o restante das virtudes. Essa fé genuína é que atrai as demais virtudes. Isso significa realmente a verdadeira transfusão, mudança de vida, sem a qual eu vou salvar milhares e vou me perder. É linguagem de Paulo. Sem a qual eu vou salvar milhares porque eu prego ela como ela é, e vou me perder. É a linguagem de São Paulo. Depois de pregar, de ensinar, de salvar a muitos, eu mesmo ser reprovado. Ele usou esta palavra, ele disse: eu reduzo o meu corpo à servidão, exatamente por causa disto. Porque o evangelho que eu prego salva aos outros e também a mim. Em outras palavras, ele estava falando isso. Por isso ele exclamou com convicção: a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Senhor Jesus Cristo. Quem é o Filho de Deus? Você. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.